Olá, hoje a gente vai conhecer o relato lindo do espírito da Célia Regina Santarém, intitulado Lei do Retorno. A Célia, quando ela estava reencarnada aqui, na sua última encarnação, ela foi uma pessoa muito pobre, financeiramente falando. Não só ela, como toda a sua família. E ela se revoltou por um tempo da vida dela aqui, ela se revoltou porque ela não entendia onde estava a justiça de Deus, que permitia que umas pessoas fossem tão ricas e outras fossem tão pobres como ela. Então ela passou um tempo da vida dela com essa revolta. E aí muitas coisas foram acontecendo e fizeram ela mudar, entender o porquê dessas questões. Essa psicografia emocionante foi trazida pela médium Sônia Lopes. A Sônia, ela é terapeuta espiritual. A Sônia trabalha com terapia de vidas passadas. Se você se interessa por esse assunto, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E agora, vamos ao relato do espírito da Célia Regina Santarém. Minha família era humilde, passávamos necessidades. Com 10 irmãos contando comigo, eu me perguntava: por que minha mãe teve tantos filhos e vivemos nessa miséria? Faltava tudo. A casa era pequena, faltavam roupas e calçados. Olhava para aquela situação e pensava: como vou sair dessa pobreza? Meu pai tinha uma deficiência na perna esquerda. Ele trabalhava vendendo balas. Mamãe tinha traços bonitos, porém era maltrapilha. Eu questionava: por que Deus abençoa uns e outros não? Eu precisava de respostas. Não é justo. Meus irmãos mais novos também vendiam balas nas ruas. Eu trabalhava de babá em uma casa muito bonita. Sentia-me bem naquela casa. Como eu queria ser dona dela. Tão confortável. Para fugir da pobreza, eu ficava na casa do patrão. Não queria voltar para minha casa. Usava um uniforme que era mais bonito do que as minhas roupas. Eu sonhava com roupas novas. Nessa casa onde eu trabalhava, havia uma sala com muitos livros, onde o patrão ficava horas lendo. No que será que ele trabalha? Sempre está em casa? Eu estava com o bebê no colo, filho dele, quando ele me chamou. Célia, por favor, vem até aqui. Entrei na sala e ele falou: eu e minha esposa vamos viajar e você vai conosco para cuidar do Gabriel, tudo bem? Sim, tudo bem. Viajar é o meu sonho, pensei comigo. Ele falou: neste final de semana você está de folga. Vá visitar os seus pais e já avise que irá viajar. Sim, senhor. No sábado à tarde, tirei o uniforme e coloquei minhas roupas surradas. Voltar para minha casa era um sacrifício para mim. Aquela pobreza me desanimava. Chegando, minha mãe perguntou: trouxe dinheiro? Seu irmão está com febre, precisa de remédio. Dei o dinheiro a ela e falei: vou viajar com os meus patrões para cuidar do filho Gabriel. Minha mãe estava tão esgotada de tudo que falou: vá mesmo, minha filha, porque nesta casa não tem nada para você. Mas mãe, o pai vai deixar? Ele nem vai sentir a sua falta. Realmente eu não tinha nada de bom naquela casa. Eu disse a ela: mãe, você é conformada com essa vida? Por que teve tantos filhos? Como vai sustentar todos? Ela não respondia e eu lhe disse: mãe, um dia eu vou ter respostas. Não acho justo nós vivermos nessa vida em que falta tudo e outros viverem na abundância.
Nossa família não tinha afinidade. Então eu voltei para a casa do patrão. No dia seguinte, levando as malas para o carro, vi muitas pessoas maltrapilhas no jardim da casa. Eu me assustei e gritei. O patrão perguntou: "O que houve?" "Olha, tem pessoas aqui, vão nos roubar, são maltrapilhas." "Célia, não tem ninguém aqui. Você se alimentou hoje?" "Sim, tomei café." O patrão disse: "Não estou falando de comida, estou falando de alimentar o espírito com orações. Eu não oro, porque Deus não é justo comigo. Porque o Senhor tem dinheiro, casa, carros e a minha família passa necessidades." Nisso, a patroa Isadora, mulher linda e perfumada, me entregou o menino Gabriel e entramos no carro. Na estrada, indo para o litoral, eu via vultos passarem pelo lado de fora do carro. Foi me dando um sono de não conseguir abrir os olhos. Ouvi quando o patrão falou para sua esposa: "Deixa a moça dormir, deve estar cansada." Dormi profundamente e senti o meu espírito sendo puxado do meu corpo físico. Eram os vultos maltrapilhos que me seguravam pelos braços. Um deles me perguntou: "Lembra de nós?" "Me solta, eu quero voltar." "Não esquecemos do que você fez. Nos deixou na miséria, roubou o que tínhamos." Eu respondi: "Eu não roubei nada." Em um impacto, voltei para o corpo físico. Eu estava assustada. O patrão parou o carro e disse: "Vá até o banheiro e lave o rosto. Está suando." Eu não me sentia bem. Como vou cuidar do bebê? A patroa não era compreensiva como o senhor Laertes, que por onde ia levava seus livros. O que será que tem de tão importante nesses livros? Um dia, resolvi abrir e ler. Eu tinha pouco estudo, sabia ler e escrever. Com o livro aberto, em pé, senti que alguém segurou minhas mãos com força. Senti um peso nos ombros. Não conseguia sair do lugar. Uma força ruim me segurava. Eu ouvi o patrão me chamar, mas eu não conseguia responder. Ele entrou na sala, eu deixei o livro cair e caí também sobre um tapete fino. Ele me levantou e perguntou: "Célia, o que você tem? Está doente? Por que viajou se não está bem?" Tinha uma força maligna me segurando. "Não é a primeira vez que você tem esses surtos." Eu disse: "Patrão, por favor, não me mande embora. Eu não suporto viver com a minha família." "Você tem orado?" "Não. Não acredito em Deus. Se ele existisse, minha vida não seria um caos." O patrão respondeu: "Você não sabe o que fala." Deus é bom e justo. Ele é justo com o senhor, que é rico. Comigo ele não é. Hoje vou receber um casal de amigos. Eles têm conhecimento espiritual. Vou perguntar a eles o que está acontecendo com você, para ter essas visões apavorantes. Agora, vá se recompor. Deixei a sala e fui para a cozinha preparar a sopinha do Gabriel. Era tarde da noite quando Gabriel dormiu. Saí do quarto e fui pegar água na cozinha, quando novamente vi muitos vultos. Tentei me segurar, mas não consegui. Gritei e o patrão veio. Eu estava tremendo. Ele me sentou em uma poltrona e chamou o amigo.
um senhor elegante que parou na minha frente, segurou na minha mão e falou: mocinha, você está sendo obsidiada. O que é isso? O patrão falou: vai dormir. Amanhã eu te levo até o consultório. Ele é psiquiatra e médium. Eu respondi: mas a patroa vai brigar comigo. Deixe que com a patroa eu me entendo. No dia seguinte, ele me levou ao consultório. Sentei-me e o doutor fez várias perguntas. Sente dor de cabeça? Insônia? Palpitação no coração? Sente medo? Sim, eu sinto tudo isso. Célia, o nosso corpo espiritual é o mais importante. Ele está ligado ao corpo físico. Eu perguntei: por que o corpo espiritual é tão importante? Se quando morre tudo se acaba. Engana-se. Você deixou muitos desafetos em outras vidas. Nunca fiz mal a ninguém. Deus não é justo comigo. Sou pobre, não tenho estudo e ainda sou perseguida por espíritos maltrapilhos. O doutor falou: tudo o que você viveu de experiências boas e ruins está gravado no seu espírito. Nada se perde. Esses irmãos que te perturbam foram pessoas trabalhadoras que foram lesadas por você e por sua família. Minha família não tem onde cair morta. Nesta vida, realmente não tem, mas já tiveram muito dinheiro ilícito. Você, na vida passada, era gerente de um banco onde trabalhadores recebiam o salário. Você desviava, mês após mês, durante anos, o dinheiro dessas contas. Não contente, também desviou o seguro, ou seja, o dinheiro que futuramente seria a aposentadoria desses trabalhadores. Seus pais e seus irmãos também cometiam esses crimes. Trabalhavam para o governo da época. Por isso vieram nesta vida, nessas condições, para se colocar na dor do outro. Viver no luxo, com dinheiro desviado que não te pertence, sem pensar nas consequências. Essa miséria que hoje sua família vive é a reação das suas ações. Deus não castiga ninguém, são reflexos das suas condutas morais. As leis divinas são para todos. Eu respondi ao doutor: eu não me lembro de nada disso. Mesmo que não se lembre, tudo está registrado no seu espírito. Ore por esses irmãos que não te perdoaram. Melhore as suas vibrações, ou eles não te deixarão em paz. Então é por isso que eu nasci pobre? Porque roubei de pessoas simples e trabalhadoras? Sim, é a lei da ação e reação. Nesta vida terá que se redimir, trabalhar honestamente. A boa conduta moral muda as más vibrações do espírito e a sua vida melhora. Você vai ter uma vida simples, mas não vai te faltar nada. E deve ensinar os seus irmãos mais novos também. A oração é a sua proteção. Saí daquele consultório atordoada e com remédio para me acalmar. O meu patrão falou: entende agora que Deus não é injusto? Seja grata a Deus por ter reencarnado. Essa é a única forma de se ajustar, sendo honesta. Voltando da viagem, o patrão mudou-se para outro país. Eu não fui junto. Ele falou: aproxime-se da sua família, ajude-os a compreender, ensine o que recebeu.
Eu nunca mais vi o patrão. Hoje, sei que Deus o colocou no meu caminho para me ensinar. Saber da minha vida passada me trouxe compreensão da vida presente. Os livros que o patrão me deu me ajudaram a ser uma confeiteira e a entender as leis divinas com os livros espíritas. Eu vendia doces que eu mesma fazia e fui melhorando de vida honestamente. Meus irmãos, nenhum se perdeu na vida. Com o desencarne dos meus pais, eu fui responsável por eles. Não me casei. Sentia que a minha missão era viver só para ajudar a minha família. Como é gratificante voltar para o lar espiritual depois de uma longa jornada lá na Terra e ouvir que você conseguiu cumprir a sua missão, gravando no espírito bondade, honestidade e fé. Eu entendi que Deus é justo e bom. Nunca nos deixa sem respostas. Que relato maravilhoso esse da Célia Regina Santarém. Eu tô com o cabelo incomodando. Aqui ela aborda várias questões sobre, a primeira delas, sobre reencarnar pobre e fica bem claro sobre o resgate. A gente aprende que uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Então, se hoje eu sofro, seja numa condição financeira restrita, seja por uma doença, existe uma causa. Eu estou vivendo o efeito, mas todo efeito tem uma causa. Então, seja qual for o meu desafio nessa vida, nessa encarnação, existe uma causa. E essa causa eu vou encontrar nesta encarnação ou em vidas passadas. No caso dela, foi de vidas passadas, porque toda a família dela, desde que nasceram, eram pobres. Então, por exemplo, é diferente você ser uma pessoa abastada financeiramente, praticar coisas ilícitas e perder todo o seu dinheiro. Obviamente, a pobreza estará na vida atual. No caso dela, não. E ninguém, absolutamente ninguém, reencarna em endereço errado. A reencarnação não tem, na reencarnação não tem endereço errado. E a nossa família reencarna junto exatamente porque existem questões de vidas passadas para serem colocadas, para serem ajustadas, que foi o que aconteceu com ela, com os pais e os irmãos, que praticaram o mau uso do dinheiro em vidas passadas. Então eles reencarnaram todos juntos para se redimirem juntos. E sobre a questão muito interessante dos vultos que ela via, que eram as pessoas que ela lesou na vida passada, perseguiram ela nessa última encarnação, porque não perdoaram. E por ela ter reencarnado, a gente percebe que ela tinha esse viés orgulhoso, né, arrogante do poder. Ela não se conformava, ela não tinha humildade. Então ela atraía esses obsessores. Tanto que ela enxergava. É claro que ela deveria ter alguma mediunidade para poder enxergar, mas como ela tinha atitudes de arrogância, de orgulho, de revolta, então ela atraía. Eles não conseguiram perdoar. Por isso, o patrão dela e o psiquiatra médium
aconselharam ela a perdoar, fazer oração por eles e perdoar. E se transformar. Seria a única forma dela afastar esses obsessores. A expiação, né, que a gente comentou sobre, ele fala sobre a gente passar pela dor que a gente causou ao outro, que no caso foi ela ter reencarnado pobre. Isso é expiação. É a gente se colocar no lugar do outro, passar pelo sofrimento que a gente fez o outro passar. E sobre a questão de ter o conhecimento de vidas passadas, foi permitido ela ter esse conhecimento porque foi o que salvou a encarnação atual. Foi onde ela entendeu o porquê desse sofrimento e fez ela seguir o caminho. Agora, diferente da gente por pura vaidade, por pura curiosidade, por puro orgulho, querer saber o que foi na vida passada. Não pode. A doutrina espírita não aconselha. Os espíritos não aconselham. Porque a gente pode ter um conhecimento muito pesado que vai atrapalhar a nossa atual encarnação. No caso dela, foi super positivo. E sobre o patrão na vida dela, que bênção! Então as pessoas, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. E isso a gente tem que entender esses sinais, que as pessoas que passam por nós, seja na família, seja no trabalho, vão servir para ajudar na nossa evolução atual. É importante a gente poder evoluir e ajudar o outro a evoluir com esses conhecimentos. No caso da Célia, que ela aprendeu com os livros espíritas, ela aprendeu e ajudou os irmãos na vida. Como ela fala, nenhum dos meus irmãos se perdeu na vida. Então, a gente tem que trabalhar para que a gente seja mais humilde, para que a gente tenha menos orgulho, para que a gente tenha menos egoísmo. E muito importante a gente perdoar mais. Perdoar para que a gente possa se libertar de mágoas. Mágoas essas que podem travar a nossa jornada, a nossa evolução e trazer, inclusive, doenças. Espero que vocês tenham gostado dessa psicografia. Compartilhe, deixem a sua opinião. Se você tiver alguma opinião ou algum exemplo, pode comentar aqui, a gente vai conversar sobre isso. E a gente se vê na próxima psicografia.